Queridos irmãos, paz do Senhor, amém? Me alegro em estar aqui com os irmãos e essa é uma oportunidade em que a igreja está reunida, buscando ao Senhor, e isso é muito bom, isso é proveitoso, quando nós buscamos a Deus da forma mais correta, assim como os irmãos estão fazendo. Deus se apresenta como sempre o Salvador que Ele foi, o Salvador dos homens, não é? Mas sobre missões, um dia eu saí para fazer missões, me tornei um missionário e, consequentemente, pastor. Um dia o pastor André também fez missões, saiu para fazer a diferença onde ele estava. Deixou de ser jogador de futebol, por sinal, um dia desses eu estava dando um testemunho sobre o jogador que o pastor André foi, e que teve coragem de romper, porque jogava muito bem, viu? Eu já vi jogando, era uma formiguinha dentro de campo, viu? Driblador, hein? Hoje ele está jogado ao lado de Cláudia, não é? Está jogado ao lado de Cláudia, mas eu nunca disse isso a ele, né? Mas eu admirava o modo dele jogar bola. Mas o admiro mais ainda depois que ele deixou tudo para ser pastor. Ele aceitou o desafio de Deus e fez e está fazendo a diferença. Amém, irmãos? Deus quer contar com estes que colocam-se à disposição para o ministério. E digo aos irmãos que ministério pastoral é uma coisa, mas existe um outro ministério que é o da reconciliação, o qual Jesus deu não somente aos pastores, mas deu a toda a igreja, não é? Quando ele veio e deu dons aos homens e também nos reconciliou com Deus, o Pai, e agora também ele faz com que, fazendo com que outras pessoas sejam reconciliadas com Deus. E é claro que esse chamado aí não necessita ser pastoral, ou seja, a questão também da pessoa sair para ir para um campo longínquo. Não precisa, mas Deus tem os seus aqui, que serão chamados para um campo, pode ser perto daqui, próximo daqui, como pode ser longe daqui, mas Deus tem também um chamado para todos os crentes serem missionários na sua casa, na sua cidade, na sua vizinhança, com os seus amigos, junto à firma que ele trabalha, o comércio que ele trabalha. Deus tem esse chamado. Amém? Amém? Você entende isso? Que você é muito especial para Deus e que Deus faz isso exatamente porque Ele vê esse valor em você? Esse valor que o Senhor dá exatamente porque também um dia Deus usou alguém que deu valor a outras almas para salvar você. Então você hoje é salva porque Deus usou alguém com muito amor para atrair você ao amor de Deus. E isso é muito especial. Amém, meus queridos? Então que Deus nos abençoe hoje à noite e que venha falar também aos nossos corações, como até agora Ele tem falado. Abra a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé, todos vamos fazer a leitura. As mães que têm filhinhos, não se preocupa se ele estiver dormindo aí no seu colo, fica sentadinha como está, ou se estiver com o pai, é a mesma coisa, tá bom? Muito bem, Lucas 8, do 26 ao 39, diz assim: então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. E de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Podem sentar, já foi feita a oração e eu creio que Deus certamente ainda nos falará um pouco mais. Irmãos, o nosso tema dessa noite é liberto do poder das trevas para fazer a vontade de Deus. Eu creio que todos nós que fomos libertos dos nossos pecados, fomos libertos dos nossos medos, fomos libertos das nossas prisões espirituais, não é? O diabo conseguia nos aprisionar, nos fazer tirar a nossa inclinação para as coisas que eram certas, que era para o Senhor, e o diabo fez de tudo para nos fazer distanciar-se de Deus em todos os momentos da nossa vida. Mas houve o dia em que fomos encontrados por Jesus, e também Deus usou alguém para nos encontrarmos com Ele, e nesse dia nós fomos libertos das trevas para fazer a vontade de Deus. Quem queria assim, diga amém. Você foi liberto. Você é uma liberta do Senhor, você é um liberto do Senhor. E isso é um privilégio, porque Deus deixou de dar esse trabalho, esse ministério, essa função honrosa e gloriosa aos anjos, porque os anjos anelaram, desejaram em todo o tempo, mas Deus quis dar aos homens. E fica fácil dar aos homens, exatamente porque, assim como Isaías, não é? Quando chamado por Deus, disse: eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava dizendo: envia ao meu próprio povo, ou as pessoas que são como eu sou, ou todas aquelas pessoas que têm falhas como eu tenho, ou as pessoas que têm pecado como eu tive, porque na realidade, mesmo dizendo, ou como eu estou dizendo, tive, é claro que ele era um pecador, mas ele era um pecador redimido. E isso quando o anjo que toca nos lábios desse profeta, com uma tenaz, trazendo uma brasa de fogo,
E ali ele purifica aquele homem, para que ele seja um pregador do Evangelho. O que nós podemos entender é que Deus não vai usar quaisquer lábios, não vai usar qualquer pessoa. É preciso que essa pessoa seja purificado no seu coração, para então poder pregar o Evangelho. Nós temos visto várias pessoas por aí pregando um Evangelho que não é o Evangelho que Jesus tem pregado. Eles têm mentido acerca de tantas coisas, não é? Como alguns universais, como alguns mundiais, como alguns outros, que apenas está atraindo as pessoas para obter dinheiro delas. Estão comercializando, mas na realidade são pessoas que têm enganado e também têm sido enganados também pelo próprio diabo. Mas Deus tem nos chamado para, enfim, proclamarmos o Evangelho que é de salvação. Mas o Evangelho que é de salvação, ele vem primeiro para nos redimir dos nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados. A partir daí, nós temos a santidade de Deus na nossa vida. Nós somos santificados pelo Senhor e santificados para uma boa obra. Amém? Amém? Uma boa obra é a obra de Deus. E não é qualquer coisa, é o reino de Deus. Nós pertencemos a esse reino. Nós vamos olhar para esse texto, versículo 27, e nós vamos ver o seguinte: esse homem possesso de demônios vivia há muito tempo nos sepulcros. Aonde ele estava? Exatamente no lugar aonde as pessoas que morriam eram colocadas ali. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, houve um tempo que Satanás estava brigando pelo corpo de Moisés, que já estava amortecido, não é? E que o anjo do Senhor foi enviado ali para não permitir que ele fizesse do corpo de Moisés qualquer coisa, ou idolatria, enfim, não é? O que nós vemos é que demônios gostam de ocupar esses lugares, e eles gostam também de tirar a atenção do povo de Deus exatamente para as coisas que são corretas, para as coisas que são certas, para as coisas que têm uma realidade mesmo invisível, possível não vou dizer palpável no sentido material, mas no sentido espiritual, algo palpável, que você, ao crer, você pode entender que até com as suas mãos, mesmo sem sentir, no sentido tocar em alguma coisa material, mas você sabe que está fazendo isso diante de Deus. E quando você toca no Senhor, é diferente a forma de quando um homem diz tocar, um religioso diz tocar, porque você toca pela fé. É o que aquela mulher, por exemplo, quando doente há 12 anos, um fluxo de sangue. É claro, Jesus estava ali de forma visível, material, física, mas é pela fé que ela toca para ser curada. E nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé, exatamente para fazer valer o nome do Senhor, que se fez revelar para nós um dia. Esse texto, meus queridos, que nós estamos a ver aqui, é um texto que fala desse homem que estava prisioneiro há muitos anos. Preste bem atenção, um homem prisioneiro e fazia tempo. Diz aqui o texto que Jesus ruma para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, e quando desembarca, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não era pouco não, ele era prisioneiro há muito tempo dos demônios, e não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Ele estava com a vida estragada. Esse homem vivia nu nos sepulcros, não é? Não tinha vergonha de ninguém porque estava endemoniado. Eu me lembro de um certo fato, que quando eu estava em João Pessoa, era novo ainda no ministério,
e não tínhamos filhos ainda, não é? Eu e Marbene. Nós saímos de Campina Grande, fomos para Valentina Figueiredo, e lá nós tínhamos essa congregação, não é? E eu me lembro, uma certa ocasião, que eu estava lá na área da minha casa. E, de repente, eu vi um homem, dois homens, melhor dizendo, um de um lado, outro do outro, uma mulher no meio, e eles tentando carregar aquela mulher com toda a força que eles tinham. E não estava muito fácil para eles. A situação era muito difícil para aqueles dois homens. E Deus me deu coisa que ainda não tinha acontecido comigo enquanto não no ministério. Não tinha acontecido, não é? Eu cheguei, sim, antes do ministério, a sair visitando gente que se convertia na igreja. Nós somos de um tempo em que nós vivíamos na Igreja Congregacional do Catolé, eu e minha esposa, e quando se convertia pessoas, que nesse ano que eu me converti, se converteram mais de 1000 pessoas lá, foi uma campanha maravilhosa, e é claro que a gente sabe que se converte estudem, mas não permanece todos esses. E estava ali as fichas, e a missionária constantemente dizia, quem quer visitar? Olha, tem muitas fichas aqui e tal, e eu dizia, eu quero. E eu pegava aquelas fichas e ninguém se comprometia em ir comigo, e eu ia sozinho. E entrava nos becos ali do Catolé, não é? Entre Prado e o outro lado da pista principal, da Eupídio de Almeida, e ficava por ali, visitando o pessoal, e graças a Deus as pessoas que eu visitava ficavam na igreja. E aquilo me animava demais, não é? E eu continuava fazendo. Eu me lembro que o pastor Antônio Geraldo, a gente chamava ele carinhosamente de Tuito, não é? Ele veio de Minas Gerais, é esse o nome, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, não é? E disse, Jamilson, eu quero ir visitar com você. E eu fiquei muito animado, porque era um pastor que estava no campo e que quis fazer a visita comigo, um mero membro da igreja que estava fazendo um trabalho ali, não é? Que imaginava, talvez, não ter tanto êxito, mesmo obtendo êxito, porque Deus é Deus quem nos faz ter êxito. Quando Deus quer nos usar, Deus vai fazer com que nós tenhamos êxito, porque a obra é de Deus. Amém, queridos? A obra de Deus, então não tenha medo de ser usado pelo Senhor, não tenha medo de dar um passo de fé para fazer o trabalho missionário da sua igreja. Não tenha medo se Deus estiver te chamando para um outro lugar, porque Deus em tudo isso, é como disse o rapaz aqui, é como já ouvimos falar hoje à noite aqui, Deus vai sustentar você. Amém? Você crê? Deus vai sustentar você. Então Deus é aquele que está sempre de olho naquelas pessoas que dão um passo de fé para fazer a obra. Deus está de olho. Deus procura na brecha pessoas que estejam desejosas, não é? Buscando em oração, pedindo a Deus, Senhor, eis-me aqui, não é? E é claro, quando essas pessoas se apresentam a Deus, Deus as abençoa. Irmãos, ali no Catolé, Deus fez muitas proezas. Interessante que o pastor Pontes, que também hoje é da nossa igreja, o pastor Pontes também era da Igreja Congregacional do Catolé, e ele perguntou para mim, Jamilson, você quer ir para João Pessoa para fazer a obra de Deus lá, pastorear lá? Eu disse, rapaz, você acha que eu tenho condições para isso? Rapaz, tem, aquele jeito de Pontes, não é? Eu disse, olha, eu vou, não é? E eu sei que um dia eu fui visitar e havia um homem do Bigodão, que era o superintendente, o pastor João Arthur de Souza, e fiquei lá naquela igreja, me deram a oportunidade para cantar na época, não é? E depois me deram a oportunidade para dirigir um culto na época, de oração, e depois com a congregação, e aquilo doía tanto em mim, porque a congregação, ela estava emperrada, ela não caminhava, e eu muitas vezes eu chorava por causa disso, eu cheguei a ficar doente por causa disso, e eu disse, eu vou atrás desse pessoal, não é? E muitas vezes, a hora de começar o culto, cadê as pessoas? Não é? Isso eu acho que eu tinha lá já uns 2 meses, mais ou menos, não é? E ia para a casa das pessoas, as pessoas estavam lá, como se nada
fossem do Senhor. Eu disse, gente, e aí, vamos para a igreja? Não, pastor, o próximo a gente vai. E o outro dizia assim, não, daqui a pouco, vou tomar um cafezinho e corro para lá. Mas quantas vezes indo atrás, insistindo, e Deus começou a honrar. Uma igreja que era de 3 anos, ela já estava chegando à casa das 50 pessoas, entre membros e congregados. E com 3 anos e meio, houve algo aqui, né, na minha família. Meu pai faleceu, um acidente de moto, e a partir dali eu fiquei com muito desejo de vir para o lado de cá, e Deus também, por sua vez, abriu as portas. Tanto abriu a porta da firma, da empresa que eu trabalhava, que era a Cagepa, como também abriu a porta da transferência da Igreja do Nazareno de Valentina Figueiredo para a igreja onde o pastor Moacir pastoreava, a igreja onde eu faço parte, onde eu estou. E assim fiquei ali, cuidando da minha mãe, até hoje cuido da minha mãe, não é? Meu trabalho com a minha mãe é como se eu fosse sabe, um esposo, não é? Que cuida de tudo, faz a feira para dentro de casa. Se a esposa está doente, ele leva ela no hospital. Então, é algo assim. Minha mãe não quer morar com ninguém. Então, eu sou aquela pessoa que estou ali, dando aquela assistência, não é? E, irmãos, mesmo diante de todos esses desafios, porque é um desafio você cuidar da igreja, cuidar da mãe, da família, e às vezes aquela preocupação. Se eu faço uma viagem, eu fico pensando aqui, enquanto Marbene tem os filhos para estar com ela, mas minha mãe nem sempre tem alguém com ela, e a minha preocupação, não é? E quantas vezes essas preocupações ficam minando, não é, a gente, mas, pelo outro lado, nunca deixei de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E quando eu tive de sair de Campina Grande como um desafio, quando Deus chegou a dizer para mim, através de alguém, isso pela mídia televisiva, na ocasião, Deus ama o homem que tem fé, porque eu, mesmo dizendo ao pastor Pontes, eu vou, mas eu tinha ainda medo no meu coração. Eu acho que muitos de vocês têm medo no coração. Aquele medo de sair e dizer assim, e se eu for, será que vai dar certo? E se eu der um passo de fé, será que Deus vai honrar? Eu quero dizer a você que vai dar certo e que Deus vai honrar. Deus vai honrar. Porque eu saí sem nada. E eu vou dizer aos irmãos, eu tinha uma feira de 20 dias que meu pai, ainda na ocasião, não é? Ele fez essa feira, juntamente com a minha mãe, separaram algumas coisas, sabia que eu não tinha emprego algum, e eu ainda tinha saído para pegar um trabalho aí, era um quebra-galho, não é? Com alguém que trabalhava com refrigeração. Mas não deu certo quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei em João Pessoa, disseram, olha, não vai dar certo não. Isso não deu certo. Eu já estava em João Pessoa. E agora? Estou numa igreja sem salário, estou numa igreja onde não havia perspectivas financeiras. Eu estou numa igreja onde eu tenho que pregar, mas eu também tinha que comer. E o que acontece quando passaram-se os 20 dias, mais ou menos, minha feira estava quase zerando. E, de repente, eu e Marbena, a gente está na casa e muitas vezes ela dizendo, olha, só tem isso aqui, só tem o cuscuz. E muitas vezes a gente comeu cuscuz sem nada. E muitas vezes era cuscuz com ovo e no outro dia era ovo com cuscuz. Era a mesma coisa, né? Era a mesma coisa. E Deus, nos surpreendendo, enquanto tem algo, a gente está comendo, e uma senhora veio, bateu na nossa porta e disse, pastor Jamilson, eu disse, quem é? É fulano tal, eu não me lembro. Irmã, nem me lembro o nome dela agora, ela já é falecida. Alice? Não, é outro nome. É parecido com esse nome aí, mas não é. Eu vou me lembrar do nome dela. Eliette. Irmã Eliette. Muito bem.
é a mãe do pastor Cine Chachá. Uma baixinha, eu acho que ela já veio aqui quando estava viva, ainda não. Foi. Sim. Lá, quando você estava lá no início do trabalho. Irmãos, interessante que essa mulher trazia uma pequena feira para mim, mas era uma feira que durava. Houve uma ocasião que o pastor Pontes conseguiu uma oferta especial para mim, quando acabou aquela feirinha de novo que ela trouxe. Aí eu fui para o supermercado, eu e Marbene, fizemos uma lista enorme para comprar com aquela oferta que o pastor Pontes havia trazido. Não deu para metade. Não deu para metade da lista que a gente fez. E quando chegou no caixa, devolvemos algumas coisas, morrendo de vergonha, Marbene, porque não queria. A vergonha foi porque estava devolvendo o que a gente queria trazer, né? E no caixa, tudo aquilo acontecendo. E paguei, fui para casa. Estava lá a lista. E quando foi, irmãos, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, mas aquela mesma irmã, ela foi lá na minha casa, levou uma bolsa cheia de feira, e o que estava lá foi o que faltou na minha nota. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Amém, irmãos? Deus conhece a sua necessidade. Então Deus nunca deixou faltar nada, e Deus nunca vai deixar faltar nada para os seus servos. Amém, irmãos? Às vezes já cheguei a passar um momento assim difícil, não é? Eu sempre fui muito talhado nessa parte de ser dizimista fiel, desde os dias que eu me converti. Nunca falhei um mês na minha vida, nunca falhei em um só momento. Tudo aquilo que eu recebia, nem sempre trabalhando. Meu pai me dava assim um dinheiro, eu dizia, vou dar o dízimo daqui. E já casado, viu? Já casado, porque eu me converti e já era casado. E eu pegava de 10 cruzeiros e tirava um cruzeiro e dava de dízimo. Deus me honra até hoje. E Deus honra o dizimista. Ninguém vai deixar de ser honrado sendo um dizimista. Faça prova e você vai ver que Deus é fiel ao fiel dizimista. Não vai faltar nada, porque Deus é fiel. Amém, irmãos? E tudo aquilo que nós passamos serviu para nós de experiência, serviu para nós também de regozijo, porque nós vimos a mão de Deus. O que nós olhamos em meio a tudo é que Deus não está alheio à vida de quem se oferece para trabalhar na sua seara. Deus não está alheio às necessidades do servo ou da serva que fala do seu nome. Esse homem que era endemoniado, esse homem que está numa situação muito aflitiva, imagino que sua família chorava muito, imagino que sua família pedia a todas as pessoas. Esse homem era muitas vezes amarrado com grilhões, com correntes, e todas essas correntes eram despedaçadas por esse homem. Mas um dia Jesus chega e aquele homem se prostra diante de Jesus, no versículo 28, e o que nós vemos é que eles têm respeito ao Todo-Poderoso, porque Jesus é Todo-Poderoso, Jesus é Deus. Então demônios se prostram. Em Mateus 8, 29, diziam os demônios: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E o que nós vemos é que aqueles demônios, por entenderem não ter chegado o tempo do seu julgamento e tempo da sua prisão, reclamam sua liberdade para fazerem o que bem quiserem. Eles ficam reclamando com Jesus: Jesus, isso ainda não é o nosso tempo. O que é que nós temos contigo? Não é o tempo. Mas Jesus traz uma ordem para aqueles demônios.
E a ordem é que saiam, imediatamente deixem aquele homem. Isso está no versículo 29. O endemoniado era maltratado e forçado a ir para o deserto. Esse homem se cortava, esse homem sofria. O versículo 30 diz que esse homem, quando foi perguntado por Jesus, como é o teu nome? Eles dizem, nós somos Legião, eu me chamo Legião. E Legião significa 6.000 demônios. É como a cavalaria de um exército de 6.000 homens. Imaginem, 6.000 demônios ocupando o espaço de um corpo de um homem, aprisionando até a morte. Se não fosse Jesus na vida daquele homem, o que seria daquele homem? E meus queridos, o que nós vemos é que aqueles homens, aqueles demônios não queriam ser mandados para o abismo. O abismo é o lugar onde os demônios ficam presos. Há uma terça parte lá presa, nesse abismo. Esse abismo fica entre o céu e o inferno. E é muito claro quando a Bíblia fala sobre o que aconteceu com o rico e Lázaro. E Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico pede, manda com que Abraão venha e com o seu dedo molhado refresque a minha língua. E Abraão diz, olha, não há como quem está aqui ir para aí, quem está aí vir para cá, porque há um grande abismo. Esse abismo tem demônios aprisionados. Veja o poder de Deus. Deus é poderoso ao ponto de limitar o número de demônios. E o que você vai ver aqui é o seguinte, é que Jesus não os manda para o abismo. Aquela terça parte já estava certa, estão aprisionados no abismo, mas esses, como nós vimos aqui, 6.000 demônios, eles não voltam para o abismo. Eles não foram. Há quem diga, alguns teólogos dizem que eles foram enviados para o abismo. Jesus não é de meia conversa. Se fosse para enviar, Jesus teria enviado imediatamente. Mas Jesus permitiu, a pedido dos próprios demônios, para que eles fossem para os porcos. E quando eles vão para os porcos, a manada, eles caem no lago e morrem muitos porcos. Os porqueiros ficam com muito medo e também muita raiva, pedindo a Jesus, saia daqui. Mas o que nós vemos é como esses demônios, não é? Que é também uma parte de anjos caídos, anjos violentos, eles querem fazer o mal. E aquilo que eles fizeram com os porcos, é isso que eles querem fazer com o ser humano. Levá-los até a morte. Não importa o modo de morte, como será essa morte, mas os demônios, eles querem fazer a mesma coisa com o ser humano, o que fez com os porcos. Precipitá-los, levá-los à ruína, levá-los à destruição. Os demônios entram nos porcos, que caem despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogam. Versículo 35, pulando aqui um versículo. O povo da cidade encontra o homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Que coisa gloriosa, não é? Coisa gloriosa o que nós vemos aqui neste acontecimento. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. E de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Qual seria qual seria, num momento como esse, qual seria o seu pensamento? Qual seria a sua atitude? Seria de glorificar o Senhor por um homem que estava
preso por muitos anos, ou de ficar aterrorizado e dizer: Jesus, sai daqui. Muitos de nós, eu não sei se você compreende isso, mas ao sabermos que Jesus é todo-poderoso e que liberta pessoas, quando nós não o glorificamos, nós estamos dizendo: Jesus, você não cabe aqui. Você não cabe nesse lugar. Quando nós não pregamos esse evangelho, quando nós não testemunhamos, nós estamos dizendo a Jesus: Jesus, você não cabe nesse lugar, saia daqui, saia daqui. E são pessoas que vão ficar sem Jesus na vida. Mas quando as pessoas glorificam o Senhor por um homem que foi liberto de demônios ou dos seus pecados, essas pessoas estão glorificando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, estão amando, estão esperançosos por ver mais coisas acontecendo e que são coisas lindas que vêm do céu para todo aquele que crê. Amém, meus queridos? E Jesus é bom. Este homem pede a Jesus para estar andando com ele a partir de agora, com Cristo. Ele diz: me permita andar com o Senhor. Me permita andar com o Senhor. O verso 39 nós vamos ver o seguinte: Jesus lhe traz essa orientação. Primeiro, Jesus diz para aquele homem: volta para a tua casa. É a primeira ordem. Veja que o homem está dizendo: Senhor, me deixa ir contigo. É como quem diz assim: eu quero andar com o Senhor, ter o prazer de ver o Senhor, ser o teu discípulo, fazer a obra com o Senhor. Mas Jesus diz assim para ele: volta para a tua casa. E a segunda coisa que está no mesmo versículo, ele diz: conta-lhes tudo o que Deus te fez. Amém? Quantos de nós que não testemunhamos na nossa casa? Quantos de nós que não contamos o que Deus nos fez? Quantas pessoas que às vezes até é vergonhoso estar dentro da casa, mas não dá um bom testemunho. E Deus chamou para dar um bom testemunho, porque Deus chamou para ser um santo de Deus, uma santa de Deus. Então você é esse santo, é essa santa, que dentro do teu lar vai fazer a diferença. Você vai ser a luz que tua família nunca viu, uma luz espiritual que vai salvá-los e que vai fazê-los pular para a vida eterna. Mas Deus quer usar você dentro da sua casa. Você crê? Quem crê, diga amém. Deus quer usar você. Por isso Jesus disse: volta para a tua casa, conta para a tua família tudo o que Deus fez. Esse homem foi além. A Bíblia diz então que ele saiu por toda a cidade anunciando as coisas que Jesus lhe havia feito. Ele sai pela cidade, ele vai para a sua casa, ele fala para os vizinhos, ele fala em todos os locais agora onde ele se encontra. Ele diz: olha, eu era possesso, os demônios me cercaram, me aprisionaram, mas Jesus de Nazaré, com o seu poder, com o seu amor, me libertou. E as pessoas se animavam com aquele testemunho. Ah, meus queridos, Deus quer também usar você assim. Deus quer usar você também assim. Ele anuncia com alegria. O que se nota nesse homem, após a sua libertação, ou após a libertação da escravidão do pecado e do diabo, primeiro, é que ele tem gratidão e adoração a Jesus por sua libertação. Você sabe o que é isso? Gratidão e adoração, você sabe. Você faz. Você é grato a Deus pela tua libertação, por ser uma nova criatura, por ser uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você é grato. Você agora o adora. Você o serve com alegria. Você não é uma mancha na igreja como testemunha, mas ao contrário, você é uma testemunha fiel, alegre, animada, porque você sabe que o Senhor realmente é bom, e que o Evangelho realmente é verdadeiro, e que a palavra de Deus que você tem, não é? A Bíblia Sagrada, ela é verdadeira.
Não tem como ela ser mentira. Ela é a mais pura verdade. E diz que a primeira coisa que esse homem faz é ser grato a Jesus. Não é? O versículo 35 diz que ele estava aos pés de Jesus. Isso é gratidão e adoração. Versículo 35. E por último, o que se nota nesse homem após a sua libertação é que ele agora está entusiasmado. Você está entusiasmado com Jesus? Você está entusiasmada com Jesus? Há um fervor espiritual dentro do seu coração para anunciar as boas novas do Evangelho a todos o que Deus quer te enviar? Pois é isso que Deus quer fazer com você. Você sabe que a prudência faz parte do povo de Deus. E é ter os pés no chão, mas o coração no céu. Amém? Pés no chão, mas o coração no céu. Assim como Deus está sentado no céu, no seu trono, e os seus pés estão sobre a terra. Nós precisamos estar nesse patamar de Deus. Deus quer te usar. Deus quer, já hoje, estar te abençoando. E através dessa bênção, Ele quer te fortalecer. E Ele quer fazer com que você seja o mais lindo, a mais linda missionária. O pastor que Ele deseja, um pastor do coração de Deus. Ou uma testemunha, como este homem, prisioneiro do diabo, mas agora livre para o Senhor, de demônios que habitavam aquele corpo, agora o Espírito Santo de Deus, amém? Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Muito bem, Ele está em você, Ele quer usar você. Pastor André, para cá. Deus nos abençoe em nome de Jesus.